um arranjo de desenvolvimento da educação é um mecanismo de colaboração entre municípios e entre municípios próximos, né, de uma mesma região, de um mesmo território, que tenham desafios educacionais compartilhados e, portanto, que possam ser solucionados na colaboração entre os municípios. Então, é muito interessante porque acaba sendo uma cultura de colaboração entre os municípios na busca mesmo de soluções para os problemas educacionais que geralmente são muito parecidos entre os municípios, né? A gente entende a importância dos arranjos na melhoria da educação desse país, né? Porque não adianta municípios isolados melhorarem o seu trabalho e o resultado do IDEB, por exemplo, né? Para a gente, de fato, melhorar a qualidade da educação no país, a gente precisa que todos os municípios melhorem seus resultados. Bom, quem pode começar a instituir um arranjo, né? Eu acho que essa é uma questão que, assim, não tem uma única resposta. Muitas vezes, o arranjo pode ser instituído por um secretário de determinada região, que entende esse mecanismo como um mecanismo importante e começa a convidar municípios próximos para essas reuniões regionais, né? Então, algumas vezes, a iniciativa é dos próprios dirigentes municipais, né? Outras pode ser pela Undime, né? A Undime já está organizada muitas vezes em polos regionais, e esses polos podem se constituir como um arranjo, né? No nosso caso, muitas vezes nós, nos programas, né, que realizamos em parceria público-privado, a gente utiliza desse mecanismo para iniciar o trabalho, o projeto de formação e o projeto desenhado nesta parceria. Alguns parceiros já atuam em municípios muito próximos, então, em vez deles pensarem que seja individual a cada um dos municípios, a gente acaba fazendo uma proposta em que esses municípios comecem a trabalhar juntos e que, na medida em que eles forem entendendo a potência da colaboração, a gente vai dando insumos para que eles se constituam como um arranjo. A principal vantagem, né, dos municípios estarem organizados num arranjo é eles poderem trocar expertises técnicos na busca de soluções aos seus problemas, né? Eu penso que hoje no Brasil a gente tem 80% dos municípios são municípios pequenos, de pequeno porte, ou seja, com menos de 50 mil habitantes. Isso nem sempre dá a esses municípios condições e estruturas para que eles consigam resolver sozinhos todos os desafios para a melhoria da qualidade da educação no seu município. Então, o fato deles estarem juntos com outros municípios que já viveram ou também estão passando pelas mesmas questões a serem resolvidas, e a troca desses expertises técnicos entre eles é muito potente, né? Então, eu acho que a principal vantagem nessa cultura de colaboração, da gestão colaborativa, né, entre os municípios, é todos ganharem expertises técnicos, é todos ganharem repertório, é todos se apoiarem na busca de soluções aos seus desafios educacionais, né? Eu acho que uma outra coisa é quando eles conseguem juntos identificarem os seus principais problemas, e não só os seus principais problemas, mas os problemas que colaborativamente eles precisam, ou seja, né, os principais problemas que juntos eles conseguem resolver melhor. Então, acho que quando eles chegam nessa priorização
e definem quais são os problemas que juntos a gente consegue buscar melhores soluções, essa é a grande vantagem deles estarem juntos, organizados em arranjos. A cultura de colaboração ainda é algo que a gente precisa ir desenvolvendo, né, na perspectiva da gestão educacional, da gestão escolar. Então, eu acho que, quando a gente está falando de arranjos, eu acho que o primeiro passo é o desafio de construir essa gestão compartilhada, né? Na nossa experiência, quando a gente coloca os municípios juntos, a princípio não é a colaboração que aparece, mas é a competição, né? No sentido de que o município quer apresentar o que faz de melhor para o outro, e não as suas fragilidades, até para o outro poder ajudá-lo no processo de colaboração, a busca de soluções. Então, eu acho que o trabalho dos arranjos mexe muito, né, com essa quebra de paradigmas de que, para melhoria da educação, a gente precisa aprender a colaborar. E acho que o professor Abrúcio, ele fala de alguns mecanismos de colaboração que são muito importantes quando a gente está falando na melhoria da educação das redes de ensino, que é uma colaboração entre municípios, mas também é uma colaboração intramunicípio, né? Que a secretaria possa colaborar com o trabalho das escolas, que os gestores escolares possam colaborar com o trabalho dos professores, que as escolas e as famílias possam colaborar para que os meninos e meninas aprendam melhor, então que a própria comunidade precisa colaborar para que a educação, de fato, avance. O Abrúcio tem uma fala que eu acho que é muito significativa, que ele fala: a gente não melhora a educação sem colaboração, né? Então, a gente precisa, de fato, aprender a colaborar em todas as instâncias, com todos os atores que permeiam as condições de ensino para que os meninos aprendam. Então, acho que essa é uma questão importante da gente aprender também e desenvolver no trabalho dos arranjos. Nós trabalhamos sempre com a formação dos profissionais da educação. Em 2006, 2007, a gente foi desafiado por um parceiro técnico a fazer a formação numa perspectiva regional. Então, a gente juntava os municípios que já tinham há muito tempo trabalhado com a gente individualmente, né, num atendimento mais individual, mas a gente tinha formado nesses municípios técnicos formadores de diretores escolares, e aí a gente foi desafiado a trazer esses técnicos para encontros regionais, numa manutenção, a formação deles, para que eles desencadeassem a formação em seus municípios. Então, a gente começou a trabalhar, a gente chamava de comunidades de aprendizagem, ou seja, né, eram grupos de formadores, começamos com os formadores de diretores escolares, depois a gente foi para formadores de coordenadores pedagógicos, formadores de artes, enfim, mas sempre nessa perspectiva do trabalho regional. E a gente começou a ver muita potência no desenvolvimento profissional dessas pessoas, na medida em que elas, juntas e entre municípios, podiam aprender muito umas com as outras sobre como pensar a formação dos seus municípios. Até que a gente ficou sabendo que o Todos pela Educação já fazia um trabalho que era intitulado como Arranjos do Desenvolvimento da Educação, e a Tereza, nossa presidenta, foi até o Todos entender mais sobre o que era esse trabalho. E aí foi aí que a gente conseguiu estabelecer uma parceria para desenvolver, para desencadear, nesses municípios que a gente já trabalhava regionalmente, os arranjos do desenvolvimento da educação. A gente viu bastante potência. Na época também a gente estava, os municípios estavam com o PAR, que é o Plano de Ações Articuladas, e também com muitas dificuldades, né? O PAR, na verdade, era um planejamento da gestão, em que
a ideia é que eles apontassem ao próprio Ministério da Educação as suas dificuldades e as suas fragilidades, para o apoio, né, do Ministério da Educação e para o próprio planejamento dos municípios na execução daquelas ações. E aí a gente juntou isso, esses municípios, para pensar as dificuldades comuns que o PAR já apontava para eles, né, e quais eles precisariam estar juntos para solucioná-los. Então, foi um pouco nesse começo que a gente começou a trabalhar com os arranjos. Em 2009, a gente começou o trabalho no Maranhão, que a gente chamava o Arranjo Estrada de Ferro Carajás, e desse trabalho, hoje, a gente ainda tem o Arranjo Adera, que pega pega alguns municípios que compunham esse arranjo, que era um pouco maior, quando a gente iniciou lá em 2009. Mas a gente instituiu ou apoiou a constituição de aproximadamente 12 arranjos no Brasil. A maior contribuição do nosso trabalho nos arranjos que foram constituídos, inicialmente eu acho que é a questão da cultura da gestão colaborativa, né? Então, como que a gente pensa a gestão numa perspectiva de colaborar, né? E não de fiscalizar ou somente cobrar, mas de fato, olhar para a sua realidade, olhar para o seu município, olhar para o seu território, né? Que envolve os outros municípios, e pensar o que eu sei e o que eu não sei e aonde eu posso colaborar. Então, acho que essa cultura da colaboração, eu acho que é onde a gente mais traz questões para que esses gestores pensem sobre como fazer a gestão, né? Tanto na perspectiva extra-município, né? Fora do município, com os outros municípios, mas também dentro do seu próprio município. E falando do seu próprio município, né, eu acho que o nosso DNA no trabalho de apoio aos arranjos é apoiá-los na estrutura de uma formação continuada nas suas redes de ensino e também no próprio território, né? Porque a gente, na verdade, qualquer ação, né, qualquer política educacional, ela só chega dentro da escola se a gente tiver um processo de formação que envolva todos os profissionais importantes para que ela chegue na aprendizagem dos estudantes, né? Então, a gente brinca que o nosso DNA no trabalho com os arranjos é de formação, é ajudar mesmo esses municípios a definir as suas prioridades, a definir qual é o problema educacional que eles podem resolver colaborativamente e como que eles estruturam a formação continuada na sua rede para que todos os atores estejam envolvidos na implementação dessa solução, né? Então, acho que essa é a nossa maior contribuição, na formação desses profissionais que participam diretamente dos arranjos, mas também formando pessoas desses municípios para que eles possam formar as suas equipes em cada escola, né, em cada secretaria e em cada escola.